Voltamos aqui no nosso programa Espaço de Ideias, recebendo a querida Rosana Kuzma. Gente, que história bacana. 17 anos, já era formada em magistério, falava inglês fluente, já dava aula de inglês. O que é isso, Rosana? E aí você decide, depois disso, de já ter dado aula em escolas até o 4º ano, vai para São Paulo trabalhar com vendas? Com vendas. Aliás, tem um parênteses aí, você fez faculdade de administração. Isso, fiz faculdade de administração. Mas a administração, ela tem um campo muito amplo, né? Então, aí você pode se especializar em algumas coisas e você vai. Eu me especializei em marketing e comércio exterior. E do marketing, que não tem muito a ver, eu acabei ficando na venda prática de campo. E eu fui para São Paulo vender publicidade em ônibus. Aqueles ônibus, antes podia, né? Tipo bus door? Bus door, era exatamente isso. Exatamente, era isso que eu fazia. Na época, São Paulo ainda podia ter. Agora não pode mais? Tem aquela lei que não tem a poluição visual, então é mais reduzido. Mas na época que eu estava lá, já faz algum tempo, então... Não era só só no ônibus, né? Tinha outdoor para tudo, a cada esquina, era muito mesmo. Então essa foi uma possibilidade que veio, como assim veio outras possibilidades. Aí depois de alguns anos em venda, eu comecei a fazer a aula paralela, porque eu não conseguia deixar de dar aula. Entendeu? Então eu trabalhava em vendas, depois de um determinado período eu voltei para o Vale do Paraíba, mas eu continuei dando aula junto com vendas. Eu trabalhei em outras empresas e ao mesmo tempo que eu trabalhava com vendas, à noite eu conseguia dar aula. Eu conseguia conciliar. Você tinha aquela vontade, preciso voltar para a sala de aula, preciso voltar a compartilhar. Exatamente. Essa contribuição de você fazer... Quando você pegava, assim, eu olhava um aluno que não conseguia falar um idioma, dominar. Para dominar o idioma, eu falava assim que era o meu diamantezinho. E o processo era uma lapidação, né? Porque você realmente torna a pessoa bilíngue. Então, para mim era um desafio. Eu fico imaginando para uma pessoa uma que quer, né, falar o inglês, outras que precisam, porque precisam por causa do trabalho, ou precisam porque vão fazer uma viagem para fora do país, e agora? Exatamente. Né? E saber que tem alguém que vai auxiliá-la nesse processo e ela vai conseguir chegar a esse ponto. Exatamente. Então, o processo é muito interessante e cada pessoa tem uma necessidade específica. Né? E esse estudo, quando você vai e você entende a necessidade do aluno e você consegue ir ao encontro dessa necessidade e ele consegue, então, entender o que você está passando e superar essa dificuldade, é maravilhoso, né? É extremamente interessante. E os feedbacks, teacher, estou aqui, eu estou falando, não sinto dificuldade, consigo falar, consigo me comunicar. Fiz uma entrevista de emprego, quer dizer, meu salário vai triplicar porque eu consegui fazer a entrevista, eu fui aprovada, a vaga é minha. Então você fica e fala, putz, fiz muito bem o meu papel. Né? Então o magistério sempre me chamou. Então você trabalhava, durante o dia você trabalhava na área administrativa ou comercial de uma empresa e à noite ia dar aula? E à noite eu ia dar aula. Exatamente isso que eu fiz durante bastante tempo também. Até que eu resolvi ter a minha escola. Né? Você, depois de trabalhando para outras escolas, outras empresas, com metodologias de outras pessoas, eu resolvi ter a minha escola. Você sente a necessidade de ter a sua escola, o seu método e aplicar tudo aquilo que você acreditava que era bom, que você tinha mentalmente, na sua história, na sua trajetória. Exatamente. E durante 4 anos eu fiquei com uma escola, né, onde eu... Em que cidade? São José dos Campos. São José dos Campos, uma cidade grande, uma cidade grande. E lá eu fiz, né, durante 4 anos, só que tem um pedaço, uma fatia do mercado muito interessante, Fabi, que são as pessoas que mesmo estudando com método avançado, não conseguem aprender. Fala assim, putz, eu estudei, eu me dediquei. Será que eu faço parte dessa fatia do mercado? Exatamente. E eu comecei a sentir que a minha contribuição em dar aula ainda era pouco. Entendeu? Você começou a sentir, gente, tem gente com outras dores. Isso. Que aí você começou a enxergar não só as pessoas que tinham a necessidade de falar o inglês fluente para uma viagem ou para uma entrevista de emprego, mas aquelas que precisavam e não conseguiam. E não conseguiam, exatamente. Eu falei assim, o que está por trás disso? Ó, eu vou falar para você, existe nesses casos, pelo menos no meu, uma frustração.
né? Porque você está investindo, você vai até a escola, você vem, faz as tarefas, ouve os áudios, pratica. E por que que eu não consigo aprender? Por que eu acho será? que outras pessoas têm essa mesma dor que eu passei lá atrás, né? Essa dor desculpa, eu acho que era uma dor até de se sentir fracassada. Por que isso eu consigo, isso eu consigo, isso eu consigo, e o inglês eu não consigo aprender? Parece que não entra dentro da mente, Rô. Isso acontece com muita gente? Acontece e tem uma resposta. Tem uma resposta muito interessante, que foi aí onde eu fui estudar, então, o que acontece dentro da mente da pessoa. Existem, você está querendo me dizer, então, que existem estudos que levam a entender o processo de aprendizado do ser humano. Exato. Por que que ele aprende ou por que que ele não aprende? Exatamente. Existe um estudo, existem técnicas, inclusive, para você conseguir destravar. Porque uma coisa é muito interessante, o problema não é o problema. O problema não é o problema. Então, quer dizer que o problema não é eu não conseguir falar? Não está no conseguir falar. O problema está aqui no se sentir frustrada, no se sentir incapaz. E é nisso aí que nasceu uma estrela. Uma estrela, uma ideia. E pode estar relacionado, você falando, veio várias coisas aqui na minha memória. Pode ter alguma coisa relacionada à infância, alguma coisa que essa criança, de repente, viveu, ou com a família, ou com os pais, ou até na escola, e ali ter acontecido alguma coisa que deu aquele... Isso acontece muito com quem, inclusive o seu método, ele também ajuda a destravar pessoas que têm medo de falar em público. Sim. Né? Não só não conseguem falar inglês, pessoas que não têm dificuldade para aprender matemática, português, história. Gente, vocês não... É um método, e ela vai contar para a gente daqui a pouquinho, e justamente isso, você descobre e você vai ver lá aonde foi, como é que é o estupim, aonde foi onde que começou? A causa. A causa do problema, que nem sempre é a dificuldade de aprender. Não é a dificuldade de aprender. Com certeza não é. Com certeza não é. E aí foi a grande estrela da vez, entendeu? E quando você teve a sua escola, você teve os alunos, se dedicou empresarialmente para essa escola, em que momento que você falou, não é mais isso? Eu preciso, que veio essa ideia na sua mente, e você falou, não vou mais trabalhar com o método tradicional e não só ser uma professora de inglês, mas eu sinto que você percebeu um estágio no meio do caminho. Foi. Existia uma profissão, alguém que me pega aqui e me leva até aqui. E depois daqui para lá, talvez qualquer escola de português, de inglês, ou qualquer professor daquela matéria, ele consegue levar desde que haja esse destravamento. É isso mesmo? Exatamente, exatamente isso. E ela vai contar daqui a pouquinho o método revolucionário que ela foi estudar, testou, aprovou e já ajudou centenas de pessoas para destravar, para conseguir falar inglês, para tirar o medo de falar em público, para aprender matemática, para aprender física, química. Gente, vocês não estão entendendo. Fica aí, porque você vai se apaixonar. Espaço de Ideias.